ficar em pé para nós orarmos? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você que não está ocupado com alguma criança. Vamos estar orando, Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã gloriosa, na tua presença, na sua casa. Temos ouvido, Senhor, meu Deus, a tua voz, sentido a tua presença neste lugar, Pai. Muito obrigada. Obrigada por cada irmão, Senhor, meu Deus, que esteve aqui, Senhor, proporcionando esses momentos já, Senhor, meu Deus, por todos os bastidores, por tudo que tem sido ensinado às nossas crianças, te agradecemos. Mas nada se compara, Jesus, ao que o Senhor fez na cruz por nós. Nós estamos aqui pelo Senhor, Tu és o motivo por que estamos aqui. Tu és a razão pela qual estamos aqui. O Senhor que tem nos trazido aqui, Senhor, com mão forte e poderosa. E nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Prepara-nos, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a ouvir a Tua palavra. Me ajuda também, Senhor, a testificar a Tua palavra. De forma, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha cumprir cabalmente as Suas intenções para essa manhã aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Seja muito bem-vindo quem está nos visitando hoje. Viu? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitando que estamos em pé. Êxodo capítulo 12, do versículo do 1 ao 12. Êxodo 12, do 1 ao 12. Vamos estar lendo aqui no telão também, para que todos possam acompanhar. Amém? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis deles até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém, queridos? Nós já oramos, você pode se assentar. Em nome de Jesus. Eu creio que todos aqui presentes já ouviram falar daquela linda história onde Deus feriu com as suas 10 pragas do Egito, não é? Para poder ali livrar o seu povo da escravidão. A última praga foi a morte dos primogênitos, aonde Deus estava ali confrontando Faraó e os deuses falsos daquela nação. A morte dos primogênitos foi assim o basta para Faraó. Ele viu que não dava mais para... Ele chegou quase a pedir: pelo amor de Deus, Moisés, tira esse povo daqui agora e vai embora, porque o Egito vai acabar, não vai mais ter jeito, né? Esse foi o basta. Só que Deus falou com Moisés, ele falou: olha, eu vou ferir o Egito,
eu vou matar os primogênitos. Vou causar essa morte. Mas Israel, toda a nação de Israel ainda era escrava e eles moravam ali na terra de Gósen, que fazia parte do Egito. E Deus falou, o espírito da morte, em algumas bíblias, o anjo da morte vai visitar o acampamento egípcio. E vocês, nesse dia, vocês precisam pegar um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito algum. Vocês vão imolar este cordeiro. Imolar, queridos, é cortar essa parte da jugular por onde passa às vezes a veia principal do corpo, para que todo esse sangue saia. Não é? Mas vocês vão pegar o sangue deste animal. Cada família vai pegar um cordeiro para cada família. Se você vê que o cordeirinho é bem grandinho, você vai convidar outra família que seja, né, menor do que a sua, até que haja pessoas para se alimentar desse cordeiro. Você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai passar nos umbrais da porta. E durante a noite, fala para a pessoa que está do seu lado, durante a noite. Amém? Guarda isso. Durante a noite, o anjo da morte virá. E aonde ele encontrar este sangue do cordeiro que está sobre essa porta, o anjo da morte não vai visitar esta casa. Enquanto isso estiver acontecendo lá no Egito, toda a sua família deverá estar comendo a carne desse cordeiro. E o pai de família deveria estar ali então, cingido como quem fosse sair para uma viagem. Né? Ele tinha que estar ali com o seu manto, tinha que estar com as sandálias nos pés e o cajado na sua mão. Ele deveria estar devidamente preparado, como quem come à pressa. Sabe quando você se arruma para sair e come depressa? E Deus falou, você precisa comer assim, manto, sandália, cajado, como quem come à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante que Deus nunca quis gerar uma superstição em nenhuma data. Às vezes a gente ora, né? Eu já vi muitos irmãos orando e falando, Senhor, protege a minha casa. Quem nunca? Amém? Eu oro para que Deus proteja a minha casa. Você ora para isso? Amém? Protege a minha casa, Senhor. Protege os meus filhos, Senhor. Que a enfermidade não entre no meu lar, Pai, em nome de Jesus. Sabe? E a gente ora, intercede para que Deus afaste más companhias, não é? E a gente ora por quem a gente ama. A nossa família dói na gente, não é assim? Mas, às vezes você está orando somente com aquele sangue na porta. E para algumas famílias, entre aspas, isso tem bastado. Mas hoje, queridos, domingo de Páscoa, o que o Senhor quer falar conosco é não apenas passar o sangue nos umbrais da porta. Toda a sua família tem que comer da carne do cordeiro. Amém? Toda a sua família. A Bíblia fala, não fique ninguém de fora. Inclusive, eu estava estudando mais a respeito disso. E essa é uma festa celebrada até hoje pelos judeus. Isso aqui foi mais ou menos, historicamente falando, há quase 4.000 e tantos anos atrás. É uma festa milenar. E até hoje os judeus, eles celebram essa festa. O pai se cinge os lombos. O patriarca ali da família, né, o pai mais velho, ele se cinge ali, coloca a sua melhor roupa. Alguns vestem até uma roupa tradicional para esse dia. E o filhinho mais novo da família, que já tem, vamos dizer assim, condição de repetir e falar, ele participa do cordeiro quando ele já pode repetir que o Senhor, essa festa é a festa para celebrar quando o Senhor Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito. Amém, queridos? Naquele momento, quando a criança às vezes repete, às vezes nem sabe falar, fala erradinho, mas naquele momento já é servido o pratinho dela e ela está participando da Páscoa ao Senhor. Amém? Ou seja, só o umbrais da porta é importante, queridos, mas participar do cordeiro é o que realmente importaria naquele dia. Por quê? Houve somente uma vez aonde os egípcios, o primogênito dos egípcios morreram.
Mas há todos esses anos, queridos, aonde Deus deseja que todo o seu povo se sente à mesa com Ele, compreendendo o que é participar da paz com o Senhor. Você está entendendo isso? Amém? Né? O que significa esse sacrifício do Cordeiro? Para quem ainda não está sintonizado com esse assunto, eu vou te explicar. Significa a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, amém, queridos? Aquela morte, aquele sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado pelos nossos pecados, amém? Glória a Deus por isso. Esse sangue, queridos, na nossa casa, na nossa vida, quando o inimigo vê o sangue de Jesus Cristo, ele não pode tocar, amém, queridos? Mas entendam uma coisa, pelo que nós vimos aqui em relação à Páscoa, isso não é tudo. Isso é verdade, mas isso não é tudo. Porque nós precisamos não somente deixar com que Deus toque as portas da nossa casa, mas essa cruz tem que estar levantada no centro da nossa família, em nome de Jesus, amém? Dentro da nossa casa, dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Jesus falou algo muito sério na Páscoa de Jerusalém. Você coloca para mim, por favor, João 6, 53, 56. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, queridos? Aleluia. Isso deve ser acompanhado de um entendimento correto da palavra de Deus. E junto com um coração cheio de rendição e de fé no Senhor. Amém, queridos? O que é comer da carne do Cordeiro de Deus? Algumas seitas entendem isso aqui. Na hora que eles vão sacrificar, né, uma vida ali, uma galinha, alguma coisa ali, eles bebem daquele sangue e depois comem daquela carne. Por quê? Porque eles fazem agora parte daquele sacrifício. Eles fazem parte daquele sacrifício agora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Está abrindo a vida, ele está pegando a vida daquele sacrifício. Só que nesse caso, o que vem habitar nele é um espírito que não é santo, um espírito que escraviza. E o que eu acho muito interessante, eu sempre falo isso aqui, é que o diabo morre de dor de cotovelo de Deus, não é? Porque existe um sangue, amém, queridos? E existe uma carne que eu e você, como filho e como filha de Deus, precisamos participar para ter vida em nós mesmos, amém? A vida de quem? A vida de Cristo. Sem enrolação e sem balela, no nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Nós sabemos que aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, naquele momento, naquela cruz, ele se fez maldição no meu lugar e no teu. Enquanto eu estiver falando aqui, você pensa bem, queridos, em situações na sua casa, na sua família, em relacionamento seu com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Situações onde a cruz de Cristo não está erguida. Situações, queridos, em que nós temos perdido, que nós temos apanhado, temos sofrido, porque a cruz de Cristo não está lá. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Ela está onde? Está no braço da porta, aquele sangue. Ah, eu sou crente. Amém, queridos. Mas hoje, Jesus quer entrar na nossa casa. Amém? Em nome de Jesus. Aonde existe, querido, maldição. A maldição não é só aquela, eu vou largar a maldição no você, né? É isso. A questão é a maldição, queridos, é um momento ali na nossa família. Um acontecimento que, sabe, sério, aonde houve quebra de aliança com Deus. Uma desobediência escancarada. E agora, aquilo que deveria ser bênção, virou maldição. Por quê? Porque essa área do meu casamento, essa área da minha família, essa área dentro da minha casa, está debaixo da mão de Satanás.
Foi dado para ele o poder de agir nessa situação. Você está entendendo, amém? A maldição do pecado qual que é? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus Cristo levou as maldições na cruz do Calvário. Amém? Então por que ainda existem situações de maldição dentro da nossa casa? Porque existem situações que não se dobram diante de Deus. Situação, parece que Deus não escuta quando eu oro. Porque naquela situação precisa ser levantada a cruz de Cristo. Você está entendendo, amém, queridos? Nós precisamos participar da carne e do sangue do Cordeiro nessa situação. Eu vou te ensinar melhor como fazer isso. Ele morreu a minha morte e perdoou os meus pecados. Ele fez mais do que isso. Ele deu o antídoto contra o pecado, capaz de nos fazer vencer o pecado. Você está entendendo, amém, queridos? Não é hoje, Senhor, me perdoa porque eu sou ladrão, amém? Aí amanhã eu vou lá e roubo de novo, porque afinal de contas eu sou ladrão. Foi mais do que isso. Jesus tirou a raiz que me fazia roubar. Você está entendendo, queridos, amém? Esse é o cruz de Cristo. Ele levou. Ele se fez ali, eu sou pecador, para que você seja livre em nome de Jesus. Então por que ainda há áreas dentro da minha casa sem transformação? Porque aquela área precisa da cruz de Cristo. Amém? Ele se fez enfermo e levou as minhas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Hoje, antes do culto começar, eu conversei com uma irmã que há alguns anos atrás congregou com a gente aqui. Ela deixou de congregar porque ela se mudou de cidade. E essa semana nós soubemos que ela está aqui no Miedai internada com câncer. Ela nos procurou, eu queria visitá-la, mas eu não posso, mas não pode fazer visita por causa do coronavírus. Eu consegui falar com ela pelo telefone e eu orei com ela. E eu disse, irmã, em nome de Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Deixa a cruz de Cristo ser erguida aí nesse quarto de hospital, em nome de Jesus. Deixa Ele levar de você. E ela chorou comigo no telefone, nós oramos, tempo precioso. Eu tenho certeza que Deus vai levantar ela dessa cama de enfermidade, em nome de Jesus. Assim como vai ser na tua casa também, amém, querido? Em nome de Jesus. Se tiver situações hoje que precisam se dobrar na presença de Deus, deixa dobrar, irmão. Amém? Deixa Jesus entrar, em nome de Jesus. Ele desfez o argumento das trevas contra nós e nos trouxe a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas então, quando é? Como é que eu posso fazer uma cruz? Então eu vou fazer como? Eu vou mandar fazer uma cruz de madeira e colocar lá, né? Um enfeite na minha mesa, na entrada da minha casa, todo mundo sabe. Não, isso é mais uma superstição, é um símbolo. Mas então o que significa ter a cruz de Cristo erguida dentro do meu lar? É quando eu, dentro do meu coração, eu me rendo e decido crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim, amém, queridos? Sem religiosidade, sem artifícios. Você fala, eu creio, né? Mas você viu aqueles pastores ladrão? Eu creio, né? Mas você viu o que aconteceu, querido? É você e ele. Ninguém, nenhum homem mais santo nesse mundo, nenhum homem mais consagrado nesse mundo tem o poder de ficar entre você e Deus. Só Jesus pode. Amém? Só Jesus pode. Você e ele. Eu decido crer. Eu decido comer essa carne. O que é comer espiritualmente? Nós fazemos aqui, todo mês, a nossa igreja tem esse costume de fazer mensalmente. Não é um mandamento na Bíblia fazer mensalmente. Mas a Bíblia não fala qual a data que deve ser celebrada a Santa Ceia do Senhor. Fala, quando vos reunides em meu nome. A Igreja Católica, por exemplo, faz toda a missa que você vai lá, eles comungam. Tomam a hóstia. Só não bebem o vinho. O padre toma o vinho, simbolizando toda a igreja. Mas eles comungam, isso é a ceia.
A nossa igreja tem o hábito de fazer isso todos os meses. Algumas igrejas, grandes denominações no Brasil, a ceia deles é hoje, na Páscoa. Assim como a dos judeus, uma vez por ano. É um culto solene, amém, queridos? Por quê? Porque aquele dia é o dia que eu vou comer da carne do cordeiro. E eu vou beber do seu sangue. Para que eu faça parte dele. E ele em mim. Amém, queridos? Para que aquilo que era meu, a morte, a maldição, as raízes do pecado, a minha vergonha, a minha dor, ela foi para ele. Mas dele para mim, quando eu como, aquilo entra, querido, na nossa célula, faz parte do nosso corpo. Você está entendendo, amém? Aquela vida, aquela cura, ela entra dentro de nós, pela fé. Isso é barrado apenas numa cerimônia aqui, queridos? Não. Todas as vezes que dentro da minha casa eu decido crer no que Jesus Cristo está me falando. Eu decido confessar o que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Eu estou me alimentando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo, queridos? Amém? Senhor, o Senhor já levou a angústia embora. O Senhor já levou esse pecado embora. O Senhor já levou embora. No nome de Jesus. Principalmente quando eu decido abrir o meu coração para receber o seu amor e o seu favor. Ninguém merece. Mas existe apenas uma chave aí, que só está do lado de dentro do teu coração. É a tua decisão. Eu decido. Eu decido comer do Cordeiro de Deus quando eu decido não ser mais regido pelas minhas feridas, pelos meus receios, pelos meus preconceitos, nem mais por minhas fraquezas. Hoje eu não estou me sentindo bem. Eu falei isso aqui na terça-feira, gente. Eu tive problema de depressão na minha vida, eu sempre falo isso daqui. Na segunda-feira dessa semana que passou agora, eu amanheci péssima. Era como se toda aquela depressão, aquela angústia, ela voltou com tudo dentro de mim, gente. Eu precisei orar. Falei, Espírito Santo, eu creio no que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Eu não creio nessa mentira que a minha alma está querendo contar para mim, de que eu ainda sou deprimida. Na terça-feira, onde é que eu estava? Eu estava aqui junto com vocês, pisando na cabeça de Satanás, no nome de Jesus, queridos. Porque quando a gente decide comer da carne do Cordeiro, nós somos curados para a glória do nome do Senhor. E que a tua fé hoje seja revivada, revigorada, fortalecida em nome de Jesus, para você não decidir crer só agora, mas todos os dias da tua vida, e principalmente dentro da tua casa. É lá o lugar de ser crente. É lá o lugar, é lá. Em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu decido confessar e crer. Eu sou enxertado na videira verdadeira. Ele é a videira e nós somos os ramos, amém, queridos? A vida está nele e vem dele para cada um de nós, pela fé. Fala a pessoa que está do seu lado, exercita a tua fé no Cordeiro de Deus. Aleluia. No Salmo 128, eu gosto muito desse salmo. É um cântico de degraus que nós falamos aqui. Um cântico de romagem. Um cântico que os pais de família, os líderes de clãs, alguns sacerdotes que estavam ali para ensinar o povo de Deus, eles saíam da cidade deles e iam até Jerusalém para o sacrifício pelo pecado. Todos eles deveriam fazer isso uma vez por ano. Então eles iam cantando alternadamente. Eles cantavam e o povo repetia. Eles cantavam e o povo repetia. Para quê, queridos? Para que essa... Sabe, ia já criando, as crianças cantavam junto. Olha a família, não é? Os pais cantavam junto, aqueles adolescentes, todos ali participavam, cantavam juntos, iam cantando, levando consigo seus sacrifícios, até chegar lá na casa do Senhor.
Então os sacerdotes viram a necessidade, aqueles que ministravam ao povo viram a necessidade de não cantar qualquer coisa, já que eles estavam indo para uma festa tão santa como essa. Então eles começaram a ensinar princípios e preceitos da palavra do Senhor, para que aquilo fosse repetido de geração em geração, amém, queridos? Para que essas verdades pudessem entrar na família. E esse era um desses cânticos que eles cantavam e o povo repetia. Cântico de romagem, algumas bíblias falam cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Algumas versões falam, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e que haja paz sobre Israel. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a orar ao Senhor e o Espírito Santo falou comigo, de certa forma, como é que a Páscoa poderia se encaixar dentro desses versículos, desse salmo, desse cântico que acabamos de ler. Não é? O Espírito Santo falou comigo, filha, quando a cruz de Cristo ela é erguida dentro de um lar, dentro de uma casa, o homem que teme ao Senhor, o chefe da família, e aqui eu já quero dizer para você, querido, se você está aqui, a sua esposa não está aqui, você é essa pessoa, amém? Se você está aqui, o seu esposo não é aqui, você é essa pessoa em nome de Jesus, amém? Quando a cruz de Cristo ela é erigida dentro de um lar, ela é gerada, ela gera dentro de nós o temor do Senhor, o temor de Deus. Eu sei que o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez, ele é válido dentro desta casa. Eu me lembro que eu, muito menina, compreendi isso, gente. Logo quando comecei a me converter. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a música, com a musicalidade. A música sempre expressou dentro de mim muitos sentimentos, uma explosão de sabores, vamos dizer assim, dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa muito musical, tem trilha sonora para tudo no meu coração. Cantarola igual o burrinho do Shrek, o dia inteiro. Mais do que eu é minha filha. Ela consegue, mais do que eu. Mas eu sempre fui assim, e quando a minha irmã se converteu, ela consagrou a casa dela ao Senhor. Ela e meu cunhado. Eles oraram, ungiram toda aquela casa. Mas você entende, queridos, isso é importante, amém? O sangue de Jesus nos umbrais da porta é importante, amém? Mas Jesus não habita em parede, irmão. A coisa vai valer quando isso valer para nós, amém? Quando o temor do Senhor estiver dentro do nosso coração e lá dentro existir pessoas que são obedientes a Deus. Porque senão isso é mais um talismã, é mais um objeto de sorte. Vem cá, eu vou chamar alguém para orar para ver se minha vida vai para frente agora. E não é esse o negócio. E eu me lembro que eu entrei lá para cuidar das meninas da minha irmã. Agora elas já são uma delas já é até mãe. Mas eu era adolescente e elas eram pequenininhas. Eu fui dar banho nas crianças da minha irmã. Primeira coisa que eu fiz, passei lá e liguei o som. Liguei no rádio. Na Metropolitana 997. Sorocaba, isso é muito entrega. Liguei lá. Gente, quando começou a tocar a primeira música, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. Eu estava indo na igreja. Mas eu não tinha compromisso com Deus. Estava conhecendo Jesus. Mas eu ouvi a voz de Deus dentro daquela casa. Deus falou para mim, é bem assim. Eu estou falando isso diante de Deus. Esta casa é minha, desliga isso agora. Eu fiz de conta que não. Quando eu virei assim, Deus falou de novo, esta casa é minha, desliga isso agora. Você não tem o direito de fazer isso aqui. Ouvir música do mundo dentro dessa casa, você não tem esse direito. Eu parei. Desliguei. Na minha época de adolescente tinha aqueles 3 em 1, né, irmão? Hoje, nosso telefone já resolve todo o problema, mas naquela época era o 3 em 1.
Eu apertei o botãozinho, tinha uma fita cassete. E começou a tocar um louvor, gente. E eu ali dando banho nas minhas sobrinhas, brincando com elas na água. E aqueles louvores enchendo o meu coração do temor do Senhor. Eu saí da casa da minha irmã, cheguei em casa e falei: mãe, Jesus está na casa da minha irmã. E minha mãe falou: por quê? Eu contei para minha mãe, ela ficou me olhando. Eu falei: mãe, é muito sério quando a gente consagra a casa para o Senhor. Aí minha mãe explicou isso que eu estou falando para vocês. Não, é mais sério ainda quando você devota a tua vida ao Senhor. Tudo que é teu, tudo que te pertence, tudo que te diz respeito, está debaixo do controle do Senhor. Amém, queridos? As pessoas têm que sentir isso quando entra dentro da nossa casa. Aqui dentro eu não posso ficar mentindo, não. Essas pessoas aqui é meio diferente. O que tem dentro dessa casa? É a presença de Deus Todo-Poderoso. É a cruz de Jesus Cristo erigida nas recâmaras mais íntimas da nossa casa. Em nome de Jesus. Isso é uma casa consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O temor do Senhor, ela é gerada dentro dos nossos corações. E a nossa postura diante de Deus, ela é muda. Ela é transformada. Eu sei que a cruz de Cristo está dentro do meu lar, porque eu quis ela ali em nome de Jesus. O temor do Senhor está dentro da nossa casa quando a gente decide, queridos, obedecê-lo dentro do nosso lar. Amém? Quando a gente decide depender dele dentro do nosso lar. E com isso a gente já vai vendo, muitas vezes, quão hipócritas somos. É aquele vídeo que eu vi na internet, né? Pessoas falando assim: eu não vou na igreja, porque lá é um lugar cheio de hipócritas. E a resposta é: nesse caso queremos dizer para você, sempre tem lugar para mais um. Venham todos. Quem nunca? Quem está acusando a igreja de ser hipócrita do lado de fora não é hipócrita? Ora, faça, meu favor. Tem salvação para todo mundo, amém, queridos? Para nós e para todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém por estar na igreja. Ninguém é melhor do que nós por não estar na igreja. Todos precisamos de Cristo. Em nome de Jesus, amém? Sabe, é quando eu decido dentro da minha casa desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Quando teus filhos podem ver você, papai, quebrantado na presença de Jesus. É quando teus filhos compreendem que a mamãe teve um encontro com Jesus naquela manhã. E as coisas mudaram. É quando a cura começa a gerar dentro dos relacionamentos, dentro da nossa própria casa, porque Jesus está lá, nos alimentando, nos pastoreando, nos ensinando. Amém, queridos? Papai e mamãe curados, cheios do Espírito Santo, vão alimentar os filhos de Cristo também. Também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor é gerado dentro da nossa casa quando nós nos relacionamos uns com os outros. Como se o próprio Jesus estivesse entre nós, porque na verdade Ele está. Amém, queridos? É quando eu decido olhar para o meu marido através de Jesus. Toda culpa naquele momento que meu marido fez alguma coisa para mim. E quando eu olho para ele, eu vejo Jesus dizendo: eu já levei sobre mim. Perdoe-o, porque eu perdoei. É quando o meu marido olha para mim e tem todos os motivos do mundo para estar raiva. E ver Jesus ali. Eu já me entreguei no lugar dela. Eu já a perdoei. Perdoe você também. Em nome de Jesus. Quando nós conseguimos enxergar isso na vida dos nossos filhos. Quando vocês, filhos, enxergam isso na vida dos pais. Jesus já morreu por nós. Então, eu creio. Quando eu vejo uma situação de escassez dentro da minha casa, eu quero me desesperar.
eu olho Jesus entre eu e aquela situação. Você está entendendo, queridos? Amém? E eu posso ouvir a voz do Espírito Santo dizer: e o vosso Pai Celestial suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Jesus dentro da minha casa. Aonde a cruz de Cristo é levantada, ela influencia a minha forma de amar, a minha forma de me portar, a minha forma de falar. Me ensina a perdoar. E é por isso que pode acontecer reconciliação e cura. A minha família, você sabe disso, irmãos, eu sempre falo isso daqui, eu vim de um histórico muito difícil, eu tinha cadeias dentro do meu coração, eu era incapaz de perdoar uma pessoa. E eu comecei a compreender isso conforme a cruz de Cristo, um coração de Cristo completamente rendido. O que Jesus estava falando naquela cruz, querido? Qual é a mensagem da cruz? A principal delas, acho que hoje aqui nós podemos falar duas. O primeiro, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, naquela cruz, o que Deus poderia falar? O que Jesus poderia falar de mim e de você? Tinha um grito saindo daquela atitude de Jesus. Sabe qual era? Você é inocente. Sabe aquela dívida que você tinha com Deus? Não tem mais. Eu estou levando no teu lugar. Inocente. Mas e o ladrão? E o estuprador? Inocente. Mas e o pecado, Deus, que eu cometi? Adúltero, mentiroso, inocente. Jesus levou sobre si os nossos pecados, querido. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. E é essa cruz que precisa ser erigida nas recâmaras mais íntimas da nossa casa. É o Cordeiro de Deus que precisa alimentar o nosso coração diariamente. Se nós pararmos para prestar atenção nisso, queridos, para onde vai parar a amargura? Vai parar para os quintos dos infernos, onde é o lugar dela. Porque se eu me alimentar de rancor, eu vou colher amargura. Mas se eu me alimentar de Cristo, eu vou colher o perdão para a glória de Deus e a liberdade da minha casa. As situações dentro da nossa família que estão de pé, porque a raiz dela está aqui dentro de nós. Onde existem estruturas de orgulho dentro de nós, existe uma fortaleza de trevas dentro da nossa casa. Aonde existem raízes de amargura e falta de perdão dentro de nós, existe morte na nossa casa. Mas a cruz de Cristo vai ser erguida hoje aqui, no lugar dessa amargura, no lugar dessa raiz hoje, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém, queridos? Porque a cruz de Cristo já foi erguida. Ela não será erguida. Ela já foi erguida. A humildade e a mansidão de Jesus, a gente começa a aprender isso. Os nós começam a ser desfeitos dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. As cadeias começam a abrir. A rebelião começa a cair por terra no nome de Jesus. A depressão começa a ceder espaço para a vida em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Todo dia, Senhor, eu confesso a tua palavra. Eu creio no Senhor mais do que eu creio nesse problema. Em nome de Jesus, amém, queridos? Às vezes a gente tem mais fé no problema do que deveríamos ter em Deus. E por isso nos esfriamos. Ei, vamos deixar a cruz de Cristo tão exposta, querido, amém? Tão exposta que a gente não vai conseguir viver sem ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A pergunta é: onde está o Cordeiro hoje na tua casa? Ele está nos umbrais da porta apenas?
Aonde deveria ser celebrada a Páscoa? No lugar principal. Naquela época eles não tinham mesa ainda. Eram sentados ao redor. É o lugar onde todos podem ver a face uns dos outros. Traduzindo para os nossos dias, na mesa. A mesa. Vai ter que estar ali. Cada um na família ocupando o seu lugar. Se esse cordeiro já está na tua mesa, onde está? Tem certas coisas que a gente precisa passar a colocar prioridades, queridos, em nossa casa, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está prostrado diante do cordeiro? Apenas? Está prostrado diante da cruz hoje? Ou você vai decidir tomar a tua cruz e seguir Jesus? Aonde estamos, irmãos? Aonde Jesus está? Aonde Ele está? Porque existem portas de libertação e cura dentro da nossa casa somente quando decidimos pegar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Enquanto às vezes estamos apenas nos prostrados diante da cruz, eu creio em Ti, Jesus. Eu acredito no Senhor, Jesus. Eu confesso, Senhor. Eu recebo do Senhor. E Jesus falou: se você quiser me seguir, tome cada um a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quando a cruz for levantada, querido, na intimidade da nossa casa, aos pais de família que estão aqui, mães de família, aquele que teme ao Senhor nessa casa, a Bíblia fala de uma promessa que nós lemos aqui no Salmo 128. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Oliveira na Bíblia, até hoje para nós, é o material que faz o azeite. Em Israel, o óleo da unção. Eu estava observando e estudando um dia sobre os brotos da oliveira, porque está falando que eles serão como brotos de oliveira, não é? Ou seja, vai começar a frutificar algo de dentro deles, que precede o fruto. A florzinha vem antes, não é? Do que a azeitoninha. E eu comecei a observar, dizendo que para uma oliveira frutificar mesmo, o terreno onde ela está plantada tem que ser muito limpo e preparado. Isso fala alguma coisa com você sobre os nossos filhos? Sobre o nosso lar? Quando nós começamos, querida, a confessar o nome de Jesus e nos arrepender dos nossos pecados, o terreno do coração ali, o terreno da nossa casa, ele começa a ser limpo por Jesus. Amém? Aquelas oliveiras, elas começam a brotar. E aqui estava falando que com 4 ou 5 anos a oliveira começa a dar a sua primeira safra, né? A colheitinha de azeitonas. Mas ela começa a frutificar mesmo com 17, 18 anos. E eu comecei a reparar, queridos, no dia a dia, como mãe também que sou, pode reparar os maiores investimentos de Satanás na vida dos nossos filhos é na primeira infância e na juventude, porque ele quer impedir os frutos. Mas onde existe um homem e uma mulher que teme ao Senhor, os seus filhos serão como o óleo da unção ao redor da mesa. E aonde está o cordeiro, querido? A mesa, no centro da família. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de olho no olho. De olho no olho. O azeite em Israel era usado como alimento, remédio, cosmético, combustível para iluminação. A gente vê na Bíblia falando a parábola das 10 virgens que acabou o azeite, não é? Porque era usado também para iluminar, como combustível. Como perfume, óleos para ungir reis e sacerdotes. E o principal símbolo dele, ele simboliza a ação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então,
Eu posso interpretar dessa forma assim. Aonde existir a cruz de Cristo erigida na tua casa, não vai faltar o alimento. E para os nossos filhos, a Bíblia não fala apenas de alimento físico. Porque tem muitos filhos hoje em dia que têm o seu alimento físico para comer, louvado seja o nome do Senhor, mas tem uma alma enferma, doente, insatisfeita. Mas em nome de Jesus, querido, se nós tememos ao Senhor, Deus vai começar a curar emocionalmente os nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos gerar filhos satisfeitos para a glória de Deus, filhos cheios do Espírito Santo. Não vai faltar remédio, não vai faltar cura para as enfermidades físicas e emocionais, em nome de Jesus. Sabe, que Deus venha com seu óleo para amolecer cascas de feridas antigas e curar o que está por baixo, em nome de Jesus. Quando nós temos aliança com Deus e vivemos com Deus, é isso que Deus visita a vida dos nossos filhos. Você crê nisso, querido? Amém? Tem que fazer valer o combustível para acender a candeia da nossa casa. Não vai faltar salvação. Em nome de Jesus, até o dia que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, serão ungidos como sacerdote e ministros, serão levantados como reis, não serão cauda, serão cabeça os nossos filhos para a glória do nome do Senhor. Eu tenho visto, gente, aquelas irmãs do coque, sabe aquela senhorinha de oração? Eu tenho visto hoje em dia Deus visitando a terceira geração dessas mulheres. Esse louvor que foi cantado aqui hoje, atos de fogo, flechas incendiadas. Eu vi esse Davi Fernandes com a avó dele no carro, a senhorinha do coque, e ela contando uma experiência que ela teve com Jesus quando ela era jovem, e ela orou e ressuscitou uma criança para a glória do nome do Senhor. E aquela mulher cheia do Espírito Santo dentro da sua casa, e o filho dela sendo levantado para varrer o Brasil com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, queridos. E esse louvor, não sei se vocês viram o vídeo na internet, mas ele está cantando junto com os filhos dele. 2 adolescentes cantando, falando em línguas estranhas e profetizando para a nação toda. Eu quero dizer uma coisa, queridos, aonde a cruz de Cristo está erigida, o Senhor tem uma aliança com você e Ele vai se apresentar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E isso para os teus filhos vai se apresentar como uma coisa agradável, quando isso for verdade. Porque se nós não vivermos o Evangelho de verdade, os nossos filhos não vão querer viver. Eles vão dizer: isso é hipocrisia de papai e mamãe. Minha mãe está lá na igreja louvando a Deus, mas aqui dentro de casa acontece isso, acontece aquilo. Mas eu quero ir além nessa manhã. Ainda que isso aconteça, você tem a chance hoje de não viver debaixo desta hipocrisia, mas abrir o seu coração para crer em Jesus Cristo nosso Senhor e levar sim a cruz de Cristo para dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Você pode. Você não precisa se esconder debaixo de mau exemplo de pai e mãe, nem de ninguém, porque Jesus Cristo é para mim e para você. Em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus, que esse argumento das trevas seja caído aqui hoje, porque eu estou mandando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha esposa será como videira frutífera anterior de sua casa. Videira, fruto da vide, a uva, da onde se era exprimido o vinho. O símbolo da alegria do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu acho interessante que isso é para produzir vinho, precisa esmagar as uvas. Ela é delicada. Uva é delicada. Mas quando nós, mulheres de Deus, permitirmos ser quebrantadas, esmagadas diante de Deus, a alegria brota no interior da nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, aonde se levanta uma mulher, se levanta também os homens. Ah, mas esse lance todo, tal, da mulher e do homem, tá. Eu quero dizer uma coisa para você. O homem, a mulher, ela veio do homem. Mas a partir disso, o homem passou a vir da mulher.
Nós dependemos uns dos outros. A mulher, ela tem um poder tão grande de influência, gente, que Deus teve que ferir no nosso interior. Olha a uva. Para que toda essa força fosse uma força controlada e direcionada corretamente, para que nós levantemos homens de Deus. Onde existem mulheres de Deus, há possibilidade de muitos outros homens virem. Amém, queridos? E o diabo sabe disso. Nós não estamos aqui num culto de rede de amigas para falar só sobre as mulheres. Mas o diabo sabe disso. E tem ferido as mulheres profundamente, para que venhamos a não agir mais da maneira como Deus nos criou para ser. Eu quero dar uma palavra para a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Você está ferida? Você está cansada? Está sobrecarregada? Aqui diante de vocês não tem nenhuma heroína. Não tem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dar na tua vida. Eu não quero ser ferida para sempre. Eu quero permitir que a mão do meu viticultor venha e me molde, para que saia de mim o que eu guardo dentro de mim, que é só para Ele. Esse vinho de alegria vai começar a brotar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Mulher de Deus, você é a alegria da tua casa. Você é forte, você é valorosa. Um homem que teme ao Senhor, ele levanta esse altar no interior da sua casa. Eu quero dizer, queridos, que hoje na Páscoa nós não estamos celebrando a morte de Jesus. Nós estamos celebrando a sua vida. O dia da Páscoa é o dia da ressurreição. Quem levanta a cruz de Cristo dentro da sua casa vive, sim, a morte da carne, mas também vive a ressurreição da vida, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe, transbordando do óleo de alegria, transbordando da vida de Deus, transbordando da alegria do Espírito Santo. É assim que Deus quer as nossas vidas, queridos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa seja cheia de esperança, de alegria, de gratidão. E eu vou falar mais hoje da alegria da salvação. Como o diabo tenta roubar isso de mim e de você. A alegria de ter sido perdoado dos meus pecados. Quando a gente perde isso na nossa vida, o mundo, é só o diabo vir e ceifar você. Mas nós não estamos aqui para invalidar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estamos aqui para tomar posse dele no nome de Jesus. Amém? Quero pedir para você ficar de pé agora em nome de Jesus, se você puder. Tem mãe segurando o bebê, se quiser ficar sentada, pode ficar. Como nós falamos aqui na semana passada, nós não vamos chamar aqui à frente os irmãos para orarmos. Por causa dessa situação de virose, toda essa coisa. Mas Deus, Ele não tem dificuldade em saber aonde existe uma rendição verdadeira. Amém, queridos? E eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora e começar a orar assim.